A questão fala o seguinte, ó, o gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo. Durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito em uma piscina. Então, ele está nadando estilo peito, você tem o gráfico da velocidade dele em função do tempo total de 1 segundo ali, né? Ele fez um recorte do movimento do cara. Considerando que em um trecho de comprimento 36 metros o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante. O ritmo de seu nado constante. Ritmo. Não falou velocidade, falou ritmo. O número de braçadas dadas por ele foi em torno de quanto? Ideias. Eu gosto de ideias, eu gosto que vocês me ajudem a resolver porque eu não sei. Então me ajudem, por favor. Vamos lá, gente. E aí? Tá passando um avião aqui na minha rua. O que o Raso perguntou aqui? O que você considera uma abraçada, Raso? Boa pergunta, mas o que você considera uma abraçada? Exato, Raso, um movimento completo. Se você estiver nadando, por exemplo, costas, nado costas, que você joga os dois braços para trás, uma abraçada corresponde ao movimento todo, certo? Ó, joguei um, depois o outro, uma abraçada. Se você estiver nadando borboleta, seu corpo faz assim, ó, e aí o seu braço vai para fora e você puxa a água. O movimento que você faz é esse aqui, né? Braço, puxa, braço, puxa. Então, olha só, você tá dando um movimento correspondendo a uma abraçada. No peito, você faz isso aqui, né? Isso é uma abraçada. Então, aqui no desenho, o cara tá reto, puxando a água, batendo o pé, esticou, tá reta de novo. Isso aqui é uma abraçada. Beleza? Então, sim, ele nesse caso dá uma abraçada por segundo. Galera, já tomaram isso aqui já? Aquele chamate, leão? Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Vamos lá, gente, preciso de ajuda. Eu não sei resolver, alguém me ajuda. E aí? O Igor falou que não gosta de chamate, leão. Uma delícia. Pessoal, eu sei que vocês estão tentando resolver aí, alguns de vocês, mas vai falando pra gente resolver junto. Falem suas ideias. Primeiro, do que é essa questão aí, né? Qual o tema da questão? Cinemática, muito bom. Só que cinemática com um toque especial, né? Que é o desenho. O que é esse aqui? O que é esse aqui? Isso aqui é um gráfico. O que você tira do gráfico aqui? Vocês conseguem analisar esse gráfico? Ele te dá uma informação que, assim, é mais que fundamental. Cuidado, Raso, é quase isso aí. O gráfico V por T, né? Você tem que bater o olho e olhar. É V por T? Então ele me devolve, não a distância, né? O deslocamento. Então esse cara me dá o
o deslocamento. Então eu vou fazer o quê? Vou pensar. Eu sei o deslocamento total, que é 36. Eu sei que este movimento corresponde a uma braçada. Então eu consigo, analisando a área do gráfico, calcular o deslocamento que deu uma braçada. Se eu sei o deslocamento de uma braçada, e eu sei o total de braçadas. É assim que eu tenho que pensar. Então, o meu gráfico ele vai ser reduzido a área 1 aqui, ó. Área 1 é esta parte aqui, ó. E a minha área 2, vou colocar de azul, é isso aqui, né? É esta região aqui, abaixo do gráfico, né? Figuras geométricas, trapézios, correto? Trapézios. Então aqui, o que perguntaram aqui? A linha do gráfico está tortona, mas pode deixar reta. É aproximadamente uma reta. Tanto que ele pergunta em torno, né? Não pergunta exato. Pergunta em torno. Então pode aproximar assim. Trapézio, trapézio. Ok? Então meu deslocamento seria igual a área 1 mais área 2. Então vamos lá. Vamos lá. Trapézio maior vai ser esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse trapézio maior aqui. Tá bom? Base maior, 0,6. Mais base menor, 0,4. Altura, tudo isso aqui, 1,8. Tudo isso dividido por 2. Mais área 2, que é a parte em azul. Base maior, que é tudo isso aqui, ó, 0,6 para 1, que é 0,4. Mais base menor, que é isso aqui, ó. Peraí, deixa eu só selecionar. A base menor é de 0,8 a 1, que é 0,2. Altura, os mesmos 1,8. Tudo isso sobre 2. Vamos lá. Vamos ver esse deslocamento aqui, ó. 0,6 mais 0,4 é 1. Vezes 1,8, 1,8. Dividido por 2, metade de 18 é 9. Metade de 1,8, 0,9. Mais 0,4 mais 0,2 é 0,6. Vezes 1,8 é 1, acho que é 1,08. Deixa eu ver aqui. 0,6 vezes 1,8. 1,08, isso mesmo. 1,08 dividido por 2. Então, meu ΔS vai ser 0,9 mais, se você divide por 2, isso dá 0,54. Então, 0,9 mais 0,54, você tem um deslocamento ali do nadador em 1 segundo de 1,44 metros. E agora, o que você faz com esse resultado, gente? Isso aí, uma regra de 3. Eu sei que 1,44 metros correspondeu a um movimento, então deu uma P de braçada, uma braçada. Eu tenho um deslocamento total desse nadador de 36. Então eu vou ter um número X de braçadas, certo? Então 1,44x é igual a 36. X é 36 por 1,44. 36 dividido por 1,44 igual a 25 braçadas. Alternativa correta dessa questão, alternativa E. Quantas vezes eu falei para vocês que área de gráfico V por T cai? Quantas vezes eu já falei isso para vocês, gente? Quando você pega uma questão de área de gráfico V por T, quer dizer, um gráfico V por T, você não tem que hesitar
Você não tem que pensar meia vez que a área é o deslocamento. Você não pode, assim, titubear, usando outro termo mais velho. Você tem que bater o olho e falar, é V por T. Então a área me dá o deslocamento. Deixa eu ver se o deslocamento é útil. É isso que você tem que pensar. E aí você vê que logo abaixo nos dados ele já te deu um deslocamento, que é o deslocamento total. Aí você olha e fala, pô, se eu souber o deslocamento de uma braçada, sabendo o deslocamento total, eu sei o número total de braçadas. Essa é a linha de raciocínio que a gente tem que ter, galera. Então, primeira coisa que você olha num gráfico, eu ensino vocês isso desde o primeiro ano, é olhar esses carinhas aqui, ó. Quem tá aqui, quem tá aqui. Bater o olho, ver por T, as unidades estão correspondentes? Acabou. A área é o deslocamento e talvez ele me ajude. Basta que eu veja se, com os dados da questão fornecidos, ele será útil. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? Eu já falei isso 1 milhão de vezes, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. O cálice para sempre. Um casamento nosso aqui. Vamos lá. Fale agora. Ana falou sem dúvidas. Raso falou que não tem dúvidas. Mas temos mais 15 alunos na sala. E aí? Só 2 respondem? Vou te dar sim, Igor, Aliança. Fica esperando aí sentadinho que eu já vou mandar por Sedex, tá? Igor, Raso, Cabral, Ana. Beleza, né? Tranquilidade. Então vamos para a próxima? Vamos para a próxima aqui, galerinha. Vamos ver aqui, ó. Próxima questão. Ah, essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é bonita. Maravilhosa. Emerson, tem uma questão da Santa Casa que eu preciso da sua ajuda. A Vunesp também. Tudo bem, Ana. Pois pode mandar sim. Não tem problema não. Só que manda antes das 7, por favor. Que hoje às 7 eu vou entrar em aula presencial lá em Santana. Então se você mandar antes, é melhor. Beleza, Ana. Tranquilo. Bom, segunda questão da prova da Vunesp do ano passado era essa daí, né? Questão, eu vou ler o texto com vocês, ó. Para completar minha obra, restava uma última tarefa. Encontrar a lei que relaciona a distância do planeta ao Sol ao tempo que ele leva para completar sua órbita. Por fim, já quase sem esperanças, tentei t quadrado sobre d ao cubo. E funcionou. Essa razão é igual para todos os planetas. No início pensei que se tratava de um sonho. Essa é a lei que tanto procurei. A lei que liga cosmo e mente, que demonstra que toda a criação provém de Deus. Minha busca está encerrada. Harmonia do Mundo, de 2006, Marcelo Gleiser. Professor de física. Esse cara é um professor de física, um cara super religioso, mas professor pesquisador de física também. A lei mencionada no texto refere-se ao trabalho de um importante pensador que viveu 2 pontos. Alternativa A. Na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica e que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina. Letra B. Na Europa, posteriormente a Isaac Newton, e que, sob forte influência deste filósofo e cientista, estabeleceu as bases da mecânica celeste. Letra C. Viveu em uma época de exacerbados conflitos religiosos que culminariam com a Contra-Reforma Católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Copérnico. Letra D.
Viveu no período do Renascimento científico e que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte. E letra E, que viveu no fim da Era Medieval e início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Isso é uma baita de uma questão boa de física. Tá? Uma questão muito boa, porque ela preza pela análise do período, né, do desenvolvimento do que ele está falando para a gente. Né? E aí, é importante que você veja que é uma questão interdisciplinar. Né? É uma questão de física com história. Na verdade, é uma questão de história da física, né? Porque história da física é algo pouco dado nas escolas. É pouco dado. E aí os vestibulares estão tentando trazer um pouquinho mais essa análise que, ao meu ver, é assim, de suma importância. Eu gostaria muito de ter mais tempo com vocês para a gente discutir a história da física. Para falar da história do desenvolvimento científico, né? Ver, por exemplo, como que as grandes navegações foram impulsionadas pelas coroas europeias de acordo com o interesse científico, né? Não só o interesse econômico de exploração, né, de território, como foi Portugal, Espanha, mas como que a Academia Científica Portuguesa, por exemplo, influenciou a decisão de Pedro Álvares Cabral vir para o Brasil, né? Então, isso é muito fundamental, é muito importante. História da ciência é muito importante. Então, a Unesp, tanto que esse vestibular da Unesp do ano passado, os professores aí, eu concordo com as falas deles, de outros locais, disseram que a Vunesp aí vai ditar o ritmo das provas daqui para frente, em relação a isso aí. Então, questões de história da ciência, eu acho que vão ser mais recorrentes, tá? Eu acho, opinião minha. Então, fiquem atentos a esse ano, tá? Fiquem atentos. Sim, Igor. O Etapa poderia fazer isso, tipo uma aula da matéria, uma aula prática e uma aula de história da física. Realmente ia ser bem incrível, né? Se a gente tivesse todo esse aparato, né? Esse suporte, ia ser bem legal. Mas, infelizmente, não temos ainda. Quem sabe não muda mais pra frente, né? Bom, alguns de vocês já responderam, falaram que a letra é D, né? E aí eu quero saber, só Igor, Gabi, Raso e Ana responderam. E o resto? Essa questão é para derrubar o candidato, hein? Fiquem espertos, hein? Essa questão aí, ela é boa para derrubar o aluno que bate o olho na fórmula e fala, essa eu sei. Né? Essa aqui eu mato. Não se esqueça que é uma questão interdisciplinar com história. Então a afirmação inteira deve estar correta. Inteira. Tá bom? Sara falou que acha que é D. Ai, meus queridos. Vamos lá. Primeiro, de quem que o texto está falando? Quem é o pensador que está sendo falado aqui? Isso. Ó, trabalho importante de um pensador. O pensador, em caso aqui, é o nosso querido Johannes Kepler, pupilo de Tycho Brahe. Se você assistiu a minha aula de gravitação gravada para vocês, primeira aula, gravitação parte 1, eu falo da ordem cronológica. Então Kepler, Johannes Kepler, ele formulou algumas leis. Entre elas essa daqui. Essa daqui especificamente é a nossa terceira lei, que é a famosa lei dos períodos.
E dentro dessa lei dos períodos, ele diz pra gente que o período de um planeta A sobre o raio de sua órbita ao cubo é igual ao de outro planeta B sobre o raio da órbita desse outro planeta B ao cubo, porque isso aqui equivale a uma constante K, né? Uma constante K. E aí, tem que lembrar que o Kepler viveu entre 2 séculos, tá? Entre o século... Um bicho aqui? 18. Viveu entre o século 18 e o século 19. Nossa, fazia tempo que eu não fazia número romano, deu até um bug na minha cabeça aqui. Ele viveu entre os séculos 18 e 19. Aí você tem que se localizar historicamente o que está acontecendo entre os séculos 18 e 19 na Europa. Certo? O que está acontecendo? Então, vamos lá, eu vou ler a letra A de novo. Viveu na Idade Média, período influenciado pelo pensamento da Igreja Católica, que buscava explicar os fenômenos da natureza por meio da intervenção divina. Segunda parte dessa afirmação está correta, né? Na Idade Média foi um período realmente muito influenciado pela Igreja Católica e que as explicações físicas, científicas eram ditas como coisas divinas. Mas, olha o século. Não foi aonde? Na Idade Média. Então isso aqui está errado. Ele viveu na Europa, sim. Posteriormente a Isaac Newton. E que, sob forte influência desse filósofo, estabeleceu as bases da mecânica. E aí? Ele viveu sobre uma influência forte do Newton. Ele estabeleceu as bases da mecânica celeste? Estabeleceu. Kepler estabeleceu a base da mecânica celeste. Mas o Newton veio depois. Ele veio antes do Newton. Antes do Newton. Então, olha só. A gente usa a lei da gravitação universal de Newton para provar a terceira lei de Kepler. Só para confirmar que o Kepler estava certo, né? Mas ele veio antes. Não veio depois do Newton. Então a B está errada. C. Em uma época de exacerbados conflitos religiosos. Sim. Que culminariam com a contra-reforma católica. Sim. Opondo-se ao modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Não. Não. Modelo heliocêntrico do Ptolomeu. Ptolomeu. Então o modelo heliocêntrico é ptolomaico. Não é do Copérnico. Então tá errado. Quem se opôs foi o Galileu também, né? Sim, quem se opôs à igreja foi o Galileu. Na verdade, ele não se opôs, né? Ele apresentou os estudos dele, formulou um método científico. A igreja caiu matando em cima dele. E ele mentiu lá na hora do julgamento. Renunciou tudo que ele tinha dito, falou que era tudo mentira. A igreja estava certa. Tanto que depois ele ficou meio maluquinho da cabeça. Né? Letra D. Ele falou, ele renunciou aos estudos dele para não ser queimado. Né? No período do Renascimento Científico, ele viveu no período do Renascimento Científico, que formulou 3 leis fundamentais do movimento planetário, baseando-se em observações do planeta Marte. Correto. Correto. Kepler formulou as 3 leis: lei das órbitas, lei das áreas e a lei dos períodos, que regem o movimento celeste, a mecânica dos planetas, que a gente estuda hoje em dia. E por que é chamado de período de renascimento científico, né? Que é logo depois que você tem o fim da Idade Média, que é quando você tem a razão se sobrepondo à religião. Não se sobrepondo, mas como uma forte oposição, né? E aí você tem
um período em que cientistas publicam muitas coisas. Muitas coisas. Que é como se fosse o iluminismo científico. Mas eles chamam de renascimento científico porque é como se a ciência tivesse tido voz, tivesse tido um respiro, né? E aí na E fala aí que é no fim da era medieval, início da Idade Moderna, período de triunfo da fé sobre a razão, o que facilitou seus trabalhos na tentativa de compreender a natureza. Galera, o período de triunfo da fé sobre a razão, naquela época, facilitava os trabalhos científicos? Nunca, né? Não, nem um pouco. Hoje é muito diferente, né, gente? Tinha Inquisição naquela época, né? Então, tá muito errado esse aqui. A Ana perguntou se Copérnico não foi heliocêntrico. Sim, mas quem foi heliocêntrico antes? O Ptolomeu. Ana. Por isso que isso aqui tá errado. A letra C, no caso. Você não tem um modelo. É tipo assim, Ana. Não é que cada um tem um modelo diferente. Não é que cada um tem um modelo diferente. Entende? Você tem mais de um pensador falando de um modelo parecido um do outro. Sacou? Então, quando você analisa os modelos, você tem que ir em ordem cronológica. Tem que ir lá de trás para frente. Entende? Você tem que Ptolomeu, Copérnico, aí você pode falar um pouquinho do Galileu, aí no meio do caminho, né? Porque aí você tem um período da Revolução Científica, que é importante pra caramba. E aí você tem criação de vários aparelhos de observação, né? Luneta, a luneta de Galileu no caso. Você tem o Tycho Brahe vindo também depois, uma forte influência com Kepler, né? E depois você tem o Newton. Então você tem que pensar nesses arranjos em ordem, beleza? Então, quando a gente fala aqui na letra C, uma época de exacerbados conflitos religiosos culminariam na Contra-Reforma Católica, opondo-se ao modelo heliocêntrico de Copérnico, o período mencionado não é esse, e o modelo anterior também já falava de heliocentrismo, tá bom? Então tem que tomar cuidado na localização, certo? Quando você faz a análise, você não tem que pensar que cada um representa, tipo, um é heliocêntrico, o outro é geocêntrico. Tem mais de um modelo heliocêntrico e até mais de um modelo geocêntrico, tá bom? Então, é uma questão bem legal. Todo mundo acertou, parabéns. Parabéns a todos. Vou fazer o seguinte, deixa eu fazer a chamada, que vai sobrar um tempinho, e aí a gente dá início a outra questão. Ganharam todos a aliança, isso aí, gente. Vamos lá. Abra as câmeras rapidão. Ana. Senhorita Ana. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Putz, espera aí, gente. Saiu a data aqui. Eu não vi se a Ana abriu. Tá bom. A Ana falou que ligou ali. Ana tá aí. Gabriel e Gabriela. Ana tá ali. Giovana Cabral tá ali. Nunes também. Gabriela tá ali. O Gabriel não está, né? Tá. Giovana Nunes já viu. O Raso tá ali. Igor tá aqui. Júlia. Luana. Luana tá aqui. Beleza? A Sara também. A Júlia faltou, gente? Júlia faltou. Murilo, Nathalie. Murilo não tá. Nathalie tá aí? Raíssa? Não. Jesus vai voltar, Nathalie tá aí. Ele faltou na minha aula, gente. Beleza, galera.
Belezinha. Agora temos mais 4 minutos. Dá tempo de iniciar uma outra questão para a gente dar sequência na próxima aula, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Dá para fazer a leitura da questão. Deixa eu só limpar aqui. Vamos lá. Essa aqui. Deixa eu recortar. Essa daqui deu trabalho pra galera, viu? Deu trabalho. Foi uma questão bem discutida entre nós professores. Eu já comento o motivo pelo qual, mas eu preciso mostrar ela para vocês antes. Porque tem um errinho nela aqui. A Vunesp deu uma vacilada conceitual, matemática. Tá? Eu tô sabendo, Igor, desse fato aí. Tá errado, né? Tem que ir em todas, mas tudo bem. Fazer o que, né? Compartilhar a tela aqui de volta. Não, a Vunesp não é que ele errou. Não vai alterar a questão, né? Porque a gente é chato, né? O professor é um bicho chato. Então, quando percebe um detalhe, já quer falar que tá errado. Não é que tá errado a montagem. A montagem da questão tá certa. Tem um pontinho aqui conceitual que a Vunesp pisou na bola, tá? Mas, eu já comento com vocês, ó. A questão fala aí, ó. A figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa, em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y. Então, vai descrever o movimento do carrinho em função de x e y. Ou seja, vou analisar o eixo vertical e o eixo horizontal. Tal que no intervalo cujo x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, y é igual a cosseno de x. O que ele está falando aí para mim, né? Que o meu valor de posição, x, está sendo descrito por uma função trigonométrica cossenoide, porque o movimento de uma montanha-russa pode ser descrito num gráfico de um cosseno, faz isso aqui, tá? Cujo intervalo de 0 a 360 graus, essa função é válida. Ou seja, dentro de todo o círculo trigonométrico, né? E isso vai me dar uma diretriz. Isso vai me ajudar. Olha o que a questão fala aí, ó. Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, aqui em cima, o carrinho vem 4 metros por segundo. Quando ele passa nessa parte aqui, ó, ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Considerando que o G vale 10. Então, deixa eu anotar esses dados aqui, vai. O G. Porque aí depois, eu vou salvar isso aqui para poder voltar com vocês na resolução. 10 metros por segundo ao quadrado. A raiz de 2 equivale a 1,4. E desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenada x igual a 5π sobre 4 metros, quanto vale a velocidade do cara aqui, quando ele está nessa posição. Presta atenção, por que a Vunesp aqui está errada? Impedir essa velocidade nesse ponto. Primeiro, isso é uma função trigonométrica, matemática. Essa função trigonométrica ela não pode escrever uma posição, porque ela é adimensional. Uma posição é dada em metros. Então um número, um cosseno, ele é adimensional. Não tem unidade de medida. Como que a Vunesp me enfia um valor de cosseno para pedir um valor em metros por segundo? Ou me fala que o x é 5π sobre 4 metros. Não tem como um cosseno me dar um valor em metros, entende? Isso está errado. Ok? Está errado. Conceitualmente falando, lá da matemática, juntando com a física. Não tem como um cosseno me ser um valor em metro. Mas, enfim, já que a Vunesp inventou isso aí, né? Inventou. A gente dá conta do recado, né? Então,
Vou liberar vocês, tá? Na volta a gente já volta resolvendo essa questão. E que a pergunta é a velocidade quando o carrinho tá naquela posição. Tá bom? Não foi anulada porque isso não muda o resultado, Raso. Isso é só um detalhe conceitual. Entendeu? Não, anular a questão, o vestibular anula a questão quando tem um erro conceitual que te induz a um outro caminho. Quando tem a alternativa correta é incorreta, né, em valor, em resultado. Quando tem mais de uma correta, esses são motivos de anular a questão, sacou? Então, pessoal, eu vou salvar aqui, rapidão, eu já libero vocês. Bom, pessoas, desculpa tomar 2 minutinhos de vocês, mas como eu já fiz a chamadinha, é isso, né? Essa derruba o candidato, essa questão é difícil. Que sou eu. Vamos fazer um manifesto contra a VUNESP. Não, gente, a VUNESP é sempre um vestibular muito bom. Quase nunca acontece isso. Aconteceu. Vai fazer o quê, né? Pessoal, então a gente volta já já para falar dessa questão e das que faltam, tá bom? Beijão e boas aulas para vocês.